Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Bom estar aqui. É sempre muito bom estar aqui com os irmãos. E eu quero orar mais uma vez. Podemos? Podemos falar com o Senhor? Amém? Ó Senhor, como é bom saber que o Senhor está aqui. A tua presença, Senhor, está aqui. E o Senhor está de uma forma muito especial para receber nossa adoração, louvor, honra e glória. Pedimos a Ti, ó grande Deus, que aceite esse culto como aroma suave, como cheiro suave. Santo Espírito, fala aos nossos corações. Nos revela, Senhor, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor encha o nosso coração de alegria em Te servir, em viver para o Senhor. Fala conosco, Senhor. Queremos estar debaixo da Tua santa vontade, Pai amado. Ensina-nos, Senhor. Tira de nossos corações toda a preocupação, toda a ansiedade, tudo aquilo que estiver ocupando lugar na nossa mente, Pai. Que a nossa mente esteja cativa somente à Tua palavra, somente à Tua voz. Caia por terra, Deus, qualquer preocupação, qualquer situação, Senhor, caia por terra, Pai amado. Teu trono está aberto para nós, louvado seja o Teu nome. Temos livre acesso, Senhor, à Tua santa presença, pelos méritos do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz e derrubou o véu de separação. Tudo que havia contra nós foi derrubado. E agora, Senhor, podemos falar com o Senhor. Fala conosco, Pai. Nós oramos a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A última vez que eu estive aqui, o presbítero falou sobre serviço, né? Projetando aí já para o ano que vem, uma expectativa, e eu gostei muito, porque o ano já foi, né? Meu Deus, como passou rápido. Mês que vem já é Natal, já é Ano Novo, já pronto, já foi embora. E nós precisamos realmente pensar como nós vamos servir ao Senhor, continuar na realidade, né? Continuar. Então, vou continuar falando sobre serviço. Então, vamos lá para o texto, nós vamos falar no livro de Atos. Eu estou estudando o livro de Atos, e Deus falou tanto ao meu coração que eu quis compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Então, eu convido os irmãos a lermos juntos esse texto. É um pouquinho longo, viu, irmãos? Mas, com a graça do Senhor, vamos lá? Atos, capítulo 5, verso 17 até o 32. Levantando-se, porém, eu queria que vocês lessem comigo. Vamos lá? Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou:
Eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desse fato, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, o tema do nosso estudo bíblico de hoje é: somos convocados para o serviço do Senhor, todos nós, ainda que seja com sofrimento. O livro de Atos, irmãos, eu creio que todos os irmãos sabem disso, ou Atos do Espírito Santo, é um livro que começou a ser escrito ali, na igreja primitiva, e ele não terminou. O livro de Atos dos Apóstolos continua. Agora por nós. Agora é a nossa vez. Olha que privilégio, olha que bênção, irmãos. Nós fomos convocados assim como eles lá. O mesmo Espírito Santo que convocou aqueles irmãos lá no passado é o mesmo que nos convoca hoje. E é o livro mais emocionante do Novo Testamento, é o livro histórico do Novo Testamento. É um livro mais eletrizante do que os filmes lá de Missão Impossível, né? Tem gente que gosta de maratonar série. Eu não gosto, eu não tenho muita paciência de maratonar, mas para quem gosta, leia o livro de Atos. É eletrizante, porque no filme do Tom Cruise, né? Como é que é? Missão Impossível. É ficção, é filme, é história. Mas o livro de Atos é fato, é história, aconteceu. E é ação do Espírito Santo do Senhor, é ação do Senhor. É Deus operando das maravilhas e não tem como negar que aquilo aconteceu. Então, quer emoção? Vamos ler o livro de Atos? Vamos compartilhar isso aí. Então, é um livro histórico que narra toda a trajetória da história, da nossa história. A história da igreja, a igreja primitiva, que não tinha nome, né? Hoje nós temos uma denominação. Na época era só igreja. E ela nos ensina, o livro de Atos nos ensina, nos inspira e nos desperta para o serviço do Senhor. Então, que nós possamos olhar para esse texto e os outros, que assim que o Senhor nos der a oportunidade, nós olharmos e vermos como Deus operou, quantos milagres Deus realizou, tanta tentativa de impedir o crescimento não adiantou de nada, porque quanto mais eles apanhavam, mais sofriam, mais a igreja crescia. Nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode impedir a ação do Senhor, porque não é ação humana, não é vontade humana, não é trabalho humano, é ação do Senhor, e é para a glória dele. Mas para isso Deus usa pessoas. E Deus não usa qualquer um, Deus usa filhos e filhas. Ele usa quem ele quiser. Ele usou até uma jumenta lá no passado, lembra? Ele usa quem ele quiser, ele é soberano e ele faz o que lhe apraz, diz a palavra do Senhor.
Mas no caso, irmãos, a Bíblia nos diz que nós fomos chamados crentes sacerdotes. Como que nós fomos chamados? O que Pedro fala? Como é que é? Raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. Para quê? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós fomos convocados. Todos nós fomos convocados. Todos os nascidos de novo. Todo aquele que tem seu nome escrito aonde? No livro da vida. Nós não somos gentinha qualquer não, viu, irmão? Nós somos um povo muito importante. Porque tem gente que tem calçada da fama, tem placa de rua. Nosso nome está escrito aonde? No livro da vida. E ninguém vai tirar de lá. Ninguém. Portanto, nós somos pessoas importantes. Não para este mundo vil, esse mundo caído, esse mundo corrompido. Nós somos importantes para o Senhor. E o nosso serviço que nós prestamos para Ele, na casa do Pai, no reino do Senhor, é o que Deus espera de nós. Então, vamos lá, nosso primeiro ponto diz que nós somos convocados para servir enfrentando inimigos do reino. Todas as vezes, irmãos, que o povo de Deus se levanta, o inimigo já levantou, está lá na frente, para tentar impedir. Volta para mim no capítulo 1, verso 8 de Atos. Vamos ver aqui a convocação. Atos 1, 8, creio ser conhecido, os irmãos sabem de cor esse texto, né? Mas não custa relembrar as mentes já esclarecidas. Atos 1, 8 diz, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aonde? Da terra. Aqui é os confins da terra com relação a Jerusalém, né? Porque é bem longe, né? Então, o evangelho chegou até nós. Então, nesta convocação, irmãos, a primeira coisa que nós atentamos aqui é recebereis o quê? Poder. Recebereis poder. Deus não faz apenas nos chamar aleatoriamente e nos jogar na cova do leão, não. Deus zela por nós. Deus tem cuidado de nós. E aqui o texto fala que nós recebemos poder para testemunhar. Eu e você, assim como nossos irmãos lá naquela época, recebereis poder para testemunhar, porque os inimigos se levantarão contra nós e nós precisamos estar preparados com armas especiais para combater. O livro de Efésios fala lá do capacete da salvação. O que mais? Espada do Espírito. O que mais? Calçar os pés. O que mais? Capacete. Armadura completa. Armadura, escudo, armadura completa. Porque Deus, quando Ele nos chama, quando Deus nos atraiu pela sua maravilhosa graça, nós fomos batizados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Nós somos selados, irmãos. Nós somos templo, santuário, morada do Deus Altíssimo. E em nós está o poder para testemunhar. Então, nós somos convocados para testemunhar diante deste mundo vil, diante do inimigo, diante dos principados e potestade, para servir ao Senhor da glória, para trabalhar para o Senhor da glória, para realizar a obra que o Senhor já preparou de antemão. O Senhor nos escolheu para isso, irmãos, para sermos servos. Jesus Cristo foi o servo perfeito. Nós não somos servo perfeito. Mas Ele, o servo perfeito, nós olhamos para Ele, para buscar aperfeiçoar o nosso trabalho. E para isso, irmãos, diante disso, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo do inimigo, dos principados e potestades, mas também nós não precisamos ter medo de nós mesmos, porque às vezes
Nós ficamos com medo de não conseguir realizar a tarefa que o Senhor colocou nas nossas mãos, e aí nós deixamos de servir. Porque nós achamos que não damos conta. Porque nós não conseguimos. Né? Eu até me lembro que, na quarta-feira que eu tenho aqui, o presbítero falou sobre alguém que vem aqui na frente dar estudo. Às vezes, irmãos, a igreja tem tanta coisa para ser feita, porque se tem um lugar onde tem trabalho para todo mundo, é a igreja. É um lugar democrático. Todo mundo tem oportunidade de trabalhar. Todo mundo tem oportunidade. Deus deu dons e talentos para cada um pelo Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos, irmãos, os dons. Os dons são dados pelo próprio Senhor. E às vezes nós temos medo de fazer coisas na igreja, ajudar, realizar tarefa. Temos medo de nós. De não conseguir realizar, como se o trabalho fosse feito pela nossa capacidade, pela nossa força. A Bíblia diz não pela força do seu braço. Não é pela nossa força, mas é pelo Espírito do Senhor. Não somos nós que realizamos o trabalho, é o Senhor. Eu me lembro quando Moisés morre, Josué fica no lugar de Moisés, lembra? E Josué tem medo, porque ele acompanhou Moisés. Josué e Caleb foram os dois únicos que saíram do Egito e chegaram em Canaã, na terra prometida. Os outros morreram pelo caminho. Mas Josué teve medo da liderança, medo da crítica, medo de tudo. O que foi que o Senhor falou para ele? Ser forte e corajoso. Dispõe e vá. Porque quem vai realizar o trabalho é o Senhor. Nós apenas precisamos nos colocar à disposição. Nós não precisamos ter medo, porque todo o trabalho que nós fazemos, nós realizamos debaixo da autoridade de Cristo. Não é a nossa autoridade, não é o nosso nome, não é aquilo que nós fazemos fazer, a nossa capacidade intelectual, inteligência, não é, irmãos. Eu tive uma experiência maravilhosa em Cuiabá, um rapaz, eu não sei se o termo surdo e mudo é correto, enfim, ele é não verbal. Não sei qual que é o termo correto, enfim. Eu vi esse menino evangelizando assim na rua, na praça, eu fiquei encantada. Ele é não verbal, ele não fala. E ele não deixou de pregar, e ele falou que ele tem um grupo que ele já evangelizou, levou para a igreja. O pastor conversou com o conselho, criaram uma classe de Libras para ele poder ser professor. Então, o fato dele não falar não impediu. E quantas pessoas existem aí que não é verbal como nós? Então, nós não precisamos ter medo, irmãos. Mateus capítulo 28, 18, Jesus Cristo disse, toda autoridade me foi dada onde? No céu e na terra. Toda! Não sobrou nada para o diabo. Não sobrou nenhum tiquinho de autoridade para ninguém, porque toda a autoridade somente Jesus tem no céu e na terra. E é debaixo da autoridade de Jesus que nós trabalhamos, que nós servimos. É debaixo da autoridade de Jesus que nós vamos realizar a sua obra. Ronaldo Lidoro fala que o método para evangelizar é a igreja. E se esse método falhar, não haverá outro método. Mas Jesus disse em Mateus 24, este evangelho será pregado, portanto o método não vai falhar. Amém? Porque a igreja do Senhor Jesus fará o trabalho para o qual foi escolhido. A igreja do Senhor. Então, meus queridos irmãos, temos aí, próximo ano, grandes desafios. Como será? Nós não sabemos. Mas uma coisa Deus já nos confirmou. Debaixo da autoridade de Cristo, essa igreja caminhará. Debaixo da autoridade de Cristo, essa igreja servirá ao Senhor. De várias formas. São muitas as maneiras de servir ao Senhor. Então, não precisamos ter medo. Por exemplo,
Quando nós fomos perdoados, quando nós fomos aceitos por Deus, ficou algum pecado sem ser perdoado na nossa vida? Ficou alguma coisa para ser resolvida? Ficou ou não ficou? Sim ou não? Não! Irmãos, isso é tão profundo. Veja bem. A Bíblia diz... Esqueci do microfone. Me ajuda aqui, por favor. A Bíblia diz, lá no... Eu vou usar a sua mão. A Bíblia diz, irmãos, lá na cruz, quando Jesus foi crucificado, toda a ira de Deus foi derramada sobre quem? Toda a ira de Deus, a ira que era para nós. Lembra que Deus estava irado com Adão? Lembra que Adão foi expulso do paraíso? Lembra que com Adão nós fomos condenados? Toda a ira de Deus caiu sobre Jesus. Onde que nós estávamos? Aqui. Toda a nossa culpa, irmãos, toda a nossa maldição, todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade. Isaías fala que ele levou cativo, levou sobre si todas as nossas dores. Amém? Amém. Amém. Não precisamos ter medo. Segundo ponto, continuando ainda nesse mesmo ponto aí, eu gostaria de falar sobre testemunha. Ele diz aqui que sereis minhas testemunhas. Testemunha, irmãos, é a missão da igreja. Testemunhar é a missão da igreja. O que é testemunhar? Ser um representante fiel de quem? De Cristo. Nós, como testemunhas de Jesus, precisamos ser dia após dia parecido com Jesus. Esta é a missão da igreja. Se a igreja é o corpo de Cristo, então nós precisamos ser parecidos com Ele, com o Senhor Jesus. Minha vida, sua vida deve ser parecido com o Senhor Jesus. A minha vida deve refletir o caráter de Cristo, a atitude de Cristo, a vida de Cristo. E a Bíblia diz que Ele foi servo. Ele veio para ser servo. Ele veio para ser cordeiro. A Bíblia diz que Ele esvaziou, deixou a sua glória. Ele esvaziou de si mesmo para assumir a posição de servo. Servo sofredor, Isaías 59. Então, a missão da igreja é essa, martírio. No original grego é martírio, né? Que se preciso sofrer, ser martirizado, nós vamos ser martirizados, mas nós não vamos deixar de ser testemunha de Jesus. Todos os apóstolos, exceto João, que foi levado para a ilha de Patmos, e Judas, que se enforcou, suicidou, sei lá, todos eles foram martirizados. Todos. A igreja primitiva, Nero colocou fogo em Roma. Nero colocou os crentes como tocha humana, amarrava eles nos postes e colocava fogo, dizendo, você não é a luz desse mundo, então agora você vai iluminar a cidade. Colocava nas arenas, colocava nos coliseus. Todo tipo de sofrimento foi colocado sobre os irmãos do primeiro século. Mas eles não deixaram de testemunhar. A história de Blandina, que foi queimada, fizeram todo tipo de tortura com ela. Nega Jesus. Ela falou, jamais ninguém vai me convencer a negar ao Senhor Jesus. Ainda hoje, meus irmãos, na página da Portas Abertas, todos os dias tem gente sendo martirizada por amor ao Senhor e continuam fiéis ao Senhor. A Igreja Invisível da China, nós temos uma igreja na China comunista. Os irmãos que não podem ter Bíblia, não podem estar no culto e continuam pregando o Evangelho. Quando descoberto, eles são mortos. Eles são mortos, mas eles não deixam de testemunhar, de servir ao Senhor. E é isso que o Senhor Jesus espera de nós, que nós sejamos testemunhas do Senhor Jesus. Essa é a convocação.
E nós temos a capacitação do Espírito Santo como guia, consolador da nossa vida, e nos capacita e nos conduz para uma vida de testemunho, uma vida de serviço no reino do Senhor. Amém? Ponto 2. No serviço ao Senhor, somos conduzidos pelo Deus soberano. Mais uma vez, nós não precisamos ter medo. Quem nos conduz, irmãos? Quem conduz essa igreja? Quem conduz nossas vidas? Não somos nós. Não é nem o conselho da igreja, porque até o conselho da igreja está debaixo da mão soberana do Senhor. Todas as ações realizadas por esta igreja estão debaixo da soberania do Senhor. É Ele quem rege, é Ele quem governa, é Ele que sustenta, é Ele que alimenta, é Ele que encoraja, é Ele que capacita, é Ele que renova as forças, é Ele que dá sabedoria, é Ele que mostra as estratégias, tudo que deve fazer. É a mão soberana do Senhor, louvado seja o seu nome. Porque se não fosse a soberania de Deus, nem eu e você estaríamos aqui. É Ele quem conduz todas as coisas. E nós precisamos descansar, irmãos, debaixo dessa palavra. Nós precisamos descansar debaixo dessa promessa. A história está aqui, é a palavra do Senhor. No capítulo 3, verso 18, nós vemos algo acontecendo. Na realidade, no capítulo 3, irmãos, começa a problemática do capítulo 17. Nós vemos no capítulo 5, verso 17, nós vemos os apóstolos, os discípulos sendo presos. A história dessa prisão começa no capítulo 3. Quando esses homens aqui subiam ao templo, e isso é muito interessante, irmãos. Eles subiam ao templo, que hora? Hora da oração. Eram homens que oravam, homens que dedicavam a sua vida de oração. E é muito interessante essa ida deles ao templo, porque ali era o lugar onde as autoridades estavam ali, achando que o governo do templo, de tudo ali, estava nas mãos deles. Não estava. Sempre esteve nas mãos do Deus soberano. Então, no capítulo 3, Pedro e João, não vou ler o texto porque é muito longo, eles fazem aqui uma cura, não é? Eles curam um homem aqui, né? No verso 7, tomando pela mão direita, levantou e imediatamente seus pés se tornaram, os tornozelos se firmaram, né? Então, Pedro fala para ele, não tem ouro, nem prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda, porque era debaixo da autoridade de Jesus e não deles, né? Então, essa cura, esse milagre, é algo que deveria trazer alegria para as pessoas, trouxe prisão para os discípulos. Trouxe prisão, porque contrariava as autoridades eclesiásticas daquela época. Então, aqueles homens investidos de poder, investidos de uma ordenança que já havia sido abolida pelo sacrifício de Jesus, porque não havia mais necessidade de sacrifício, não havia necessidade daquele ritual, nada daquilo, tudo aquilo já tinha sido cumprido em Jesus. Nada, irmãos, não havia mais necessidade de nenhum ritual que eles se apegavam nele. Na realidade, havia interesse financeiro, status, havia uma série de interesses ali. Mas, né? Então, eles são presos. O verso 18 do capítulo 3 diz... Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara da boca de todos os profetas, que seu Cristo havia de padecer. Esta pregação de Pedro, né, porque além deles realizar a cura, o milagre, eles ainda vão pregar. Eles vão testemunhar. Eles vão anunciar Cristo, porque é importante, irmãos, não é só o milagre. Quem é que está por trás do milagre? Jesus. Quem é que realiza o milagre? Jesus. Para quem é a glória do milagre? Jesus. Hoje, infelizmente, nós temos visto aí alguns pastores, né, vendendo suor, gente, uma parafernália terrível, trazendo glória para si, quando na realidade toda a glória é para o Senhor Jesus. Então,
toda a glória, irmãos. Só lhe deu glória. Nós, como crentes reformados, precisamos sempre ter isso em mente. Só lhe deu glória. Toda a glória é para o Senhor. Então, essa cura, né, que ele realizou, traz uma prisão, mas também traz oportunidade para pregar. Não é? Porque às vezes, irmão, nós não queremos sofrer. Ninguém quer sofrer. Não é? Ninguém quer. Eu conheci uma menina que eu falei para ela, por que ela não evangeliza a colega? Ela falou assim, mas ela fala que os crentes são chatos. É chato o que fala. Eu falei, menina, eu tenho que falar do Senhor. Eu vou perder a amizade. Às vezes nós não queremos falar de Jesus para não ficar chato, para não perder a amizade, para não ficar... Sabe? Nós desobedecemos ao Senhor para agradar amigos, agradar parente, agradar colega. Nós não queremos sofrer por amor ao Senhor, mas a palavra testemunha é martíria. Disposto a pagar o preço por amor ao Senhor. Irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu não estou nem falando do mundo, eu estou falando do Brasil. Se cada membro da Igreja Presbiteriana do Brasil evangelizasse uma pessoa, nós íamos encher o Brasil com a doutrina de Cristo. Eu ouvi um amém? Se nós ganharmos um para Cristo, se cada um de nós, irmãos, mas qual que é o grande problema? Nós não queremos sofrer. Mas olha para esse exemplo aqui, irmãos. Eles sofreram, foram presos, foram espancados, mas eles testemunharam e pregaram o evangelho. Em cada lugar que eles pregavam, várias pessoas eram convertidas. Tanto que nós vamos ver no finalzinho aqui, que eles encheram Jerusalém com a doutrina de Cristo. Servir é pagar um preço. Jesus Cristo disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? É deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Então, se a Igreja Presbiteriana do Brasil acordar, e eu oro por isso, essa tem sido a minha oração. Se nós acordarmos, irmão, eu me incluo, eu falando porque eu também sou membro, nós vamos invadir o Brasil com a doutrina de Cristo. E eu oro por isso. Então, a mão soberana do Senhor, irmãos, é quem guia. A mão soberana do Senhor é quem conduz os servos que estão prontos a servir. Porque a nossa culpa já foi retirada, irmão. Nós não precisamos ter medo de nada. Tudo foi cancelado. Amém? Terceiro, no serviço do Senhor, irmãos, é Ele quem batalha e nos dá a vitória. É Ele. Nós somos apenas instrumento nas suas mãos, mas Ele, Senhor dos Exércitos, está lá na frente, abrindo portas, quebrando barreiras, quebrando cadeias, quebrando grilhões, repreendendo inimigo, derrubando por terra tudo que foi empecilho para que a obra do Senhor avance, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então, no serviço do Senhor, irmãos, é o Senhor quem batalha. E Ele batalha por mim, por você, pela nossa fé, pela nossa firmeza, para nos dar coragem, mas também para realizar a sua obra, irmãos. Para salvar vidas, para transformar vidas. No verso 17, agora vamos para o verso 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Essa palavra inveja aqui tem um fator muito importante. Qual era o motivo da inveja desses homens que estavam investidos de autoridade? Porque os discípulos, irmãos, eles pregavam onde? No templo.
Eles iam na porta ali de Salomão, ali, no pórtico de Salomão, que era tipo um alpendre, mas fazia parte do templo. Mas aquelas autoridades eclesiásticas tinham como sendo eles as únicas autoridades responsáveis pela ministração da palavra. Só eles é que podiam fazer aquele ritual, como eu disse, já foi cumprida, já foi abolida. O Senhor Jesus Cristo veio e já cumpriu tudo aquilo que havia sido falado no Velho Testamento. Mas os discípulos iam para o templo. Então isso causou inveja. E pior que isso, realizavam milagres que esses oficiais não conseguiam realizar, porque a boa mão do Senhor não estava com eles. Eles não realizavam cura. Vocês já viram, tem alguma parte da Bíblia aí, um sacerdote realizando cura? Não tem. Fazendo alguma dessas ações, não tem. A boa mão do Senhor estava com os servos, os discípulos, aqueles a quem Jesus chamou, comissionou, capacitou, batizou com o Espírito Santo para fazer a sua obra. Então, isso causou inveja. Essa grande perseguição, um dos motivos era inveja. O texto está aqui. Estudo bíblico é bom por causa disso, né? Você vai lá e vê o que está escrito. Inveja. E aí vem uma outra implicação. O texto diz aqui, seita dos... De quem? Quem eram os saduceus? Quem eram esses camaradas? Havia ali fariseus, saduceu, herodianos, zelotes, havia vários grupos naquela época. Os saduceus, irmãos, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam na existência e nem na ação de anjos. Anjos, ângelos, né? No grego é mensageiro. São seres a serviço do Senhor. Deus envia o anjo. Nós vemos o anjo que falou com Maria. Lembra quando anunciou? Falou com Daniel. São tantas evidências de anjo. Então, os saduceus não acreditavam em anjos. Os saduceus só aceitavam o Pentateuco. Qual que era o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico. Eles aceitavam só isso. Mas vem cá, nesses livros aí não tem anjo? Tem ou não tem? Claro que tem. Abraão ali conversando com o anjo. São muitos anjos que aparecem nesses 5 livros. No entanto, eles não aceitavam. E também eles não acreditavam na ressurreição. São 3 pontos muito difíceis de ser entendido. Mas eles eram autoridades. Eles eram autoridades. Portanto, eles podiam mandar prender, mandar espancar. Eles podiam fazer coisas horríveis com os discípulos. E fizeram. Mas aí, irmãos, nós vemos que Deus, que não perde o controle de nada, é Ele quem trabalha, o agir é dele, a glória é dele. Deus manda um anjo para libertar. Ah, vocês não acreditam em anjo? Vamos lá para o verso 19. O que está escrito no verso 19? Aleluia. Aleluia. Eles não acreditavam em anjos. Manda prender os discípulos. Deus fala assim, vai lá, meu servo, vai lá, meu mensageiro. E abre de forma sobrenatural, porque se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que a porta não foi aberta. Porque os guardas estavam ali, os guardas não viram nada, foi algo totalmente sobrenatural. Mas os discípulos foram libertos, porque quem trabalha é o Senhor, amém? Quem age é o Senhor. Quem está trabalhando, zelando pelo reino é o Senhor, porque Ele é o dono do reino, Ele é o Senhor do reino. E nós somos apenas servos. Nós somos apenas servos, irmãos. Mas quando nós servimos a este Senhor, Deus opera e nos usa como instrumento para a sua glória, para realizar o seu agir. Esses discípulos aqui não tiveram medo. Quando eles foram pegos e foram presos, eles submeteram àquela prisão e ali entraram. Eles acreditavam que o Senhor estava cuidando de tudo.
Amém? Deus está sempre cuidando de tudo, irmãos. Nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter vergonha. Não precisamos recuar, ao contrário, nós temos que avançar. O Senhor cuida de cada detalhe. Aí o anjo vai lá e solta eles. E o que o anjo fala para eles? O anjo não só os liberta, mas de noite, eu vou ler o verso 19. Um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo para fora, lhes disse, olha só, ide e apresentando-vos aonde? No templo. Dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Vocês estão livres, mas vai lá para o templo. Os discípulos podiam ir para casa. Foram presos, passaram por tanto vexame, tanta vergonha, tanta humilhação. Vou para casa descansar. Não. A obra não acabou. O trabalho não acabou. Eles obedeceram e foram no templo testemunhar a respeito do quê? Das palavras desta vida. Aqui na minha Bíblia, a palavra vida está com V maiúsculo, porque a vida aqui é Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eles não estavam falando de uma pessoa qualquer. Eles estavam falando de Jesus. É a respeito de Jesus ressurrecto. Porque Jesus já tinha cumprido a missão, Jesus já tinha morrido, já tinha realizado toda a obra para a qual ele veio realizar. E se os saduceus não acreditavam na ressurreição, então Pedro foi falar a respeito da ressurreição. Verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou quem? Ressuscitou quem? A Jesus, a quem vós mataste, e a remissão a quem vós mataste, pendurando-o no madeiro. Então, amados irmãos, primeiro nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Precisamos ter intimidade com Ele, saber quem Ele é. Aqui na Bíblia, na palavra, tem todos os detalhes a respeito daquilo que foi revelado. Porque nós não conseguimos com a nossa mente limitada, nós não conseguimos conhecer Deus na sua plenitude, mas nós conhecemos aquilo que foi revelado na sua palavra. A nossa mente, irmão, não consegue captar. Paulo escrevendo, ele escreve, quem foi o conselheiro? Quem foi seu conselheiro? Né? Isaías fala que ele mediu, como é que é? Mediu o mar a palmo, mediu, como é que o texto lá fala? Que Deus, ele mediu, né, esse universo a palmo. Fala que cada gota de água do mar, Deus sabe quantos grãos de areia, esse vasto universo, tudo foi criado pelo Senhor, nós não conseguimos entender. É muito para a nossa mente. Mas o que foi revelado está aqui na Bíblia. E isso nós precisamos conhecer. Lendo, estudando, buscando, para que nós possamos confiar que o Senhor, irmãos, é quem batalha por nós. A Bíblia fala no Velho Testamento sobre o Senhor dos Exércitos. E eu me lembro de algumas passagens onde Deus veio para dar vitória, quando alguns dos nossos irmãos do passado estavam perdendo a guerra. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é quem batalha por nós. Amém, irmãos? E em quarto e último ponto, não sei se eu já passei da hora aí, se ainda estou no limite aí, me avisem aí, por favor. Se deixar, eu falo a noite inteira. 10 minutos? Até as 9? Que horas são agora? Então, estou terminando. Último, quando servimos ao Senhor com alegria, o seu nome é glorificado. O fim principal do homem qual é? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, quando nós servimos ao Senhor com alegria, o nome do Senhor é glorificado, né? Nós vimos aqui que no verso 20, cadê o verso 20 aqui? A ordem que eles receberam era de eles apresentar no templo, né? Falar a respeito da vida, que é o Senhor Jesus. Eles não deixaram a tristeza, o medo, o abatimento, eles não deixaram nenhuma situação ruim tomar conta da mente deles. Eles continuavam com a mesma alegria, irmãos. Eles foram espancados, eles foram humilhados, eles passaram todo tipo de vexame, mas
O diabo não roubou a alegria deles em servir. E que nós possamos também, com essa mesma alegria, irmãos, continuar testemunhando do Senhor Jesus. Né? Aqui o verso 21 fala, logo ao romper do dia entraram no templo e ensinaram. Ou seja, eles passaram a noite toda lá, na humilhação, no sofrimento. O dia amanhece, para onde que eles vão? Para o templo. Ensinar, fazer o trabalho do Senhor com alegria, para glorificar o nome do Senhor. O Salmo 100 diz, versículo 2, servir ao Senhor com o quê? Com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Nós somos convidados a servir ao Senhor com alegria, fazer a obra do Senhor com alegria. Estamos com problema, nós vamos fazer a obra do Senhor. Estamos com dificuldade, vamos fazer a obra do Senhor. Estamos na tribulação, vamos fazer a obra do Senhor, porque a obra não é nossa, a obra do Senhor. A glória não é para nós, a glória é para o Senhor. Que Deus, o Senhor, traga um despertamento, um avivamento na nossa vida, meus irmãos. O verso 25 diz, nesse ínterim alguém chegou e comunicou, eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Enquanto o sumo sacerdote pensou que eles estavam presos, eles já estavam lá no templo pregando, falando, anunciando ao Senhor. Olha a dinâmica, né, desse povo. E o verso 25 fala que eles encheram Jerusalém, né, com a doutrina de Cristo. Na realidade, verso 28. Vamos encher centenário com a glória de Cristo, irmãos? Vamos encher este bairro com a glória de Cristo, com a doutrina de Cristo. Foi para isso que nós nascemos. Eles exaltaram o nome de Cristo. Verso 31, como rei, como príncipe e salvador, porque serviram ao Senhor com alegria e glorificaram a Deus, só a Ele. No verso 28, quando ele diz, importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que importa para nossas vidas, foi para isso que nós fomos chamados, e que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, o mesmo que falou com os apóstolos, falou com os discípulos, falou com a igreja do Senhor, no decorrer de todo o tempo, continue falando aos nossos corações, e que o ano que vem, e eu espero continuar por aqui, nós possamos ver o avanço da obra do Senhor através da vida dessa igreja. Amém? Amém.